Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a primeira aula sobre os números racionais. O tópico sobre os números racionais terá um total de 10 aulas. No tópico sobre os inteiros, você aprendeu que podemos associar todos os números inteiros a pontos de uma reta, com os inteiros positivos à direita do zero e com os inteiros negativos à esquerda do zero. Observe que, entre dois números dessa reta, há um segmento de reta. Por exemplo, entre o 0 e o 1, temos este segmento de reta. Como há um certo espaço entre o 0 e o 1, eu pergunto a você se poderíamos associar pontos a números entre o 0 e o 1, da forma como fizemos com os números inteiros. Indo mais além, eu pergunto a você se poderíamos associar pontos a números em qualquer outro lugar dessa reta, inclusive no lado dos inteiros negativos. Respondendo por você, eu lhe afirmo que sim, podemos, na verdade, associar incontáveis pontos a números não apenas entre o 0 e o 1, mas em toda a reta. Parte desses números são os chamados números racionais, objeto de estudo deste tópico. Os números racionais surgem de uma necessidade prática, constatada há mais de 5.000 anos nas antigas civilizações, como a babilônica e a egípcia. Trazendo a coisa para os dias de hoje, vejamos a seguinte situação. Queremos usar a barra laranja para medir o comprimento do carro. Se a barra mede 1 metro, podemos ver que o comprimento do carro é maior do que 4 metros e menor do que 5 metros. Como o próximo número inteiro depois do 4 já é o 5, isso mostra que precisamos de um novo tipo de número que expresse esse tamanho entre o 4 e o 5. Esse novo tipo de número é aquilo que chamamos de número racional. Mas, surge uma pergunta: como representar esse novo tipo de número entre o 4 e o 5? Podemos resolver isso assim. Vamos dividir essa barra de 1 metro em partes menores, cada uma do mesmo tamanho, e ver quantas partes corresponde à parte amarela. Se dividirmos essa barra em 3 partes iguais, podemos ver que a parte amarela corresponde a uma parte dessas 3. Então, esse comprimento amarelo corresponde a uma parte de um total de 3 partes e que se representa assim. Colocamos o símbolo da divisão, que é aquela pequena linha horizontal que você aprendeu na aula 8 do tópico sobre os números naturais. Acima dela, colocamos o número de partes correspondentes ao que se quer representar. No caso, uma parte, ou 1. Debaixo dessa linha indicamos o número de partes em que o objeto foi dividido. No caso, como a barra de 1 metro foi dividida em 3 partes iguais, colocamos o número 3 sob a linha horizontal. Esse número é lido como 1 sobre 3, ou 1/3. Portanto, o comprimento do nosso carro é igual a 4 metros, adicionado a 1/3 de metro, sendo que os 4 metros representam a parte inteira e 1/3 representa a parte fracionária, ou racional. Observe que esse novo tipo de número, o número racional, ou fração, é formado pelo símbolo da operação matemática da divisão, e por 2 outros números, o que se encontra acima da linha, e o que se encontra debaixo dela. O número acima da linha é chamado de numerador e indica quantas partes estamos pegando do objeto que dividimos e, o número debaixo dela, é chamado de denominador e indica em quantas partes iguais o objeto foi dividido. Se chama denominador, pois é ele que dá o nome à fração. Você pode estar se perguntando: peraí, o número racional é uma divisão entre 2 números inteiros? Sim, exatamente. No caso, 1/3 corresponde à divisão de 1 por 3. Frações e divisões estão intimamente relacionadas. O dividendo corresponde ao numerador, e o divisor corresponde ao denominador. À medida que o nosso estudo avançar, isso tudo ficará mais claro para você.
Vamos agora definir um número racional. Um número racional é definido como sendo a relação entre dois números inteiros, a e b, com b diferente de zero, onde essa relação nada mais é do que a divisão entre eles. No lugar da linha horizontal, podemos também usar uma linha inclinada para indicar a operação de divisão. São exemplos de números racionais o 2 sobre 5, o menos 4 sobre 9, o 8 sobre 8, o 5 sobre 1, o 9 sobre 3 e assim por diante. O porquê de b ser diferente de zero será melhor explicado em outra aula, mas, já adianto, tem a ver com o fato de a divisão por zero ser algo indefinido em matemática. Não existe um número que, multiplicado por zero, resulte em um número diferente de zero. Por outro lado, uma fração é comumente definida como sendo a relação entre dois números inteiros positivos, a e b, com b diferente de zero, onde essa relação indica uma divisão entre eles. São exemplos de fração o 3 sobre 4 e o 4 sobre 7. Por sua vez, embora menos 2 sobre 5 seja um número racional, ele não é uma fração, pois menos 2 é um inteiro negativo e não um inteiro positivo. Em outras palavras, toda fração é um número racional, mas nem todo número racional é uma fração. Vamos agora associar a um ponto da reta dos inteiros a fração de 1/3, que obtivemos no exemplo do carro. Como ela representa algo entre 0 e 1, lembre-se que dividimos 1 metro em 3 partes iguais. Devemos dividir em 3 partes iguais o segmento de reta entre o 0 e o 1 e atribuir a fração de 1/3 ao ponto correspondente ao primeiro segmento. Deixe-me fazer uma pergunta. Você saberia dizer que fração corresponde ao outro ponto entre o 0 e o 1? Olhe para o segmento entre o 0 e 1 com atenção. Observe que cada um desses pequenos segmentos tem o mesmo tamanho, cada um deles medindo a terça parte de 1 metro. Esse segmento corresponde à fração que queremos associar ao ponto na reta. E aí, descobriu que fração é essa? Fácil, não é mesmo? Como esse segmento corresponde a dois segmentos de 1/3 cada um, a fração é escrita como 2 sobre 3. Vamos aprofundar isso quando estudarmos adição e subtração de frações. E se o segmento entre o 0 e o 1 for dividido, por exemplo, em 5 partes iguais? Você saberia dizer quais frações serão associadas a cada um desses pontos? É fácil ver que cada segmento menor representa a fração 1 sobre 5, ou 1/5. Assim, o primeiro ponto corresponderá a 1 sobre 5, o segundo a 2 sobre 5, ou 2/5, o terceiro será associado a 3 sobre 5, ou 3/5 e, por fim, o quarto ponto será associado à fração 4 sobre 5 ou 4/5. O objeto a ser dividido não precisa necessariamente valer uma unidade. Por exemplo, os círculos azuis à esquerda representam uma unidade, 2 unidades e 5 unidades de qualquer coisa, respectivamente. Como o primeiro círculo foi dividido em 3 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde à fração 1 sobre 3. A segunda figura foi dividida em 5 partes iguais, e, como ela toda vale 2 unidades de algo, cada uma dessas partes corresponde à fração 2 sobre 5, que também se lê 2/5. Finalmente, o terceiro círculo foi dividido em 7 partes iguais, e, como ele todo vale 5 unidades de algo, cada uma das partes em que foi dividido representa a fração 5 sobre 7, que também se lê 5/7. Veja esses outros exemplos. A parte pintada de verde corresponde a que fração do todo, se o todo vale uma unidade de algo e se ele foi dividido em 7 partes iguais. Claro, não é? A fração corresponde a 3 sobre 7, ou 3/7. Fácil, não é mesmo? Aqui a figura também vale uma unidade de algo, foi dividida em 10 partes iguais e estamos pegando 6 dessas partes. Por isso, a fração é escrita como 6 sobre 10, ou 6/10. Já aqui, como o círculo foi dividido em 6 partes iguais e estamos pegando todas elas, temos um caso especial em que a fração 6 sobre 6, ou 6/6, é também um número inteiro. No caso, o número 1, pois 6 dividido por 6 é igual a 1.
Frações em que os denominadores são inteiros positivos maiores ou iguais a 2 e menores do que 10, são lidas usando o número ordinal. Veja estes exemplos: 2 terços, 3 quartos, 5 sextos. Quando o denominador é igual a 10, a fração é lida como décimo. Por exemplo, quando dividimos nossa figura em 10 partes iguais e escolhemos 4 partes, a fração é lida 4 décimos. Quando o denominador é maior do que 10, mas diferente de 100, de 1000, etc., lê-se avos. Por exemplo, se dividirmos a nossa figura em 11 partes iguais e escolhermos 8 partes, a fração é lida como 8 11avos. Se dividirmos a nossa figura em 12 partes iguais e escolhermos 3 partes, a fração é lida como 3 12avos. Quando o denominador é igual a 100 ou 1000, lemos centésimos e milésimos. Por exemplo, a fração 21 sobre 100 é lida 21 centésimos. Já a fração 33 sobre 1000 é lida 33 milésimos. Encerramos a primeira aula sobre os números racionais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte estudaremos os tipos de fração, dentre outros assuntos. Estude bastante e até lá!